Bom dia, eu sou a Bárbara Petter e o meu grupo é o João, a Juscelia e a Karen. Nós vamos falar sobre obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Então, a obesidade, ela é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de peso causado pelo acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura acarreta um estado inflamatório nesse corpo, nesse organismo, que está envolvido em inúmeras outras doenças associadas à obesidade. É um fator de risco, é uma das associações de fatores de risco para outras doenças que os meus colegas vão falar posteriormente. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde utiliza como diagnóstico para a obesidade um IMC, que é o índice de massa corporal, calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, como um valor, quando valores encontrados acima de 30. E a obesidade, ela tem graus, assim, né? Por exemplo, quando a obesidade, o valor do IMC é maior que 40, é considerado como obesidade grave. Esses valores são os de referência preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Então, uma das causas, a obesidade tem múltiplas causas, né, múltiplos fatores também que podem estar envolvidos. Dentre eles temos a alimentação, a inatividade física, o estresse, que são fatores do estilo de vida do indivíduo. Temos também o ganho de peso materno na gestação, então já desde a gestação já pode ser um fator de risco para a obesidade, já pode ser uma causa. Também temos o uso de fármacos, a genética é uma das possíveis causas para a obesidade, a microbiota intestinal também que está envolvida, tanto ela pode causar quanto a obesidade está envolvida na desregulação da microbiota, e também distúrbios neuroendócrinos. Essas são algumas das possíveis causas para a obesidade. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. Elas têm uma etiologia múltiplos fatores de risco, elas são caracterizadas por um curso prolongado e estão associados a incapacidades e deficiências funcionais. Elas são as principais causas de morte no mundo, de mortalidade no mundo, estão associados a um elevado número de mortes prematuras, que são mortes por pessoas menores de 70 anos, estão envolvidas com a perda da qualidade de vida, o que leva a uma limitação no trabalho, no lazer, e também estão muito relacionadas a impactos econômicos, ao aumento de iniquidades e ao aumento de pobreza. Alguns autores até relatam assim que é um ciclo. Quanto mais DCNT, mais impacto econômico, porque menos tu vai conseguir trabalhar, menos tempo. Então, quanto mais uma população apresenta DCNT, maior a relação com a pobreza nessa população também. Então, as principais doenças, né, as doenças que são caracterizadas por DCNT são o câncer, doenças respiratórias crônicas, o diabetes e doenças cardio- e cerebrovasculares, que são doenças do sistema circulatório. Então, como essas doenças elas têm uma elevada prevalência no mundo todo, a Organização Mundial da Saúde e o Brasil também se juntou nesse combate, o Brasil criou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, entre os anos de 2011 e 2012. Então, esse plano, como eu falei, ele aborda essas 4 principais doenças e os seus fatores de risco. E o objetivo desse plano é promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco, e fortalecer os serviços de saúde voltado para a atenção aos portadores de doenças crônicas. Então, esses são os objetivos do plano aqui no Brasil. Então, ele funciona com 3 eixos principais. O primeiro deles é a vigilância, informação, avaliação e monitoramento. Como que ele funciona? Funciona através do monitoramento dos fatores de risco, o monitoramento das morbidades e mortalidades específicas de cada doença e as respostas do sistema de saúde. Como funciona também outro eixo é a promoção à saúde, que são ações envolvendo diversos ministérios, né, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, organizações não governamentais, com o objetivo de viabilizar intervenções que impactem positivamente na redução dessas doenças. Por exemplo, a gente tem o programa de saúde na escola, academia de saúde, esse programa das academias nas praças, né? Regulamentação da publicidade de alimentos,
que eu coloquei aqui a regulação da legislação para o ato de fumar, o controle da venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, todas são ações também deste plano. E temos o cuidado integral, que são realizadas ações visando o fortalecimento da capacidade de resposta do SUS, a ampliação de um conjunto de intervenções diversificadas, capazes de uma abordagem integral da saúde, com vistas à prevenção e ao controle das doenças crônicas não transmissíveis. Aqui a gente tem a entrega de medicamentos gratuitos, saúde toda a hora, que inclui atenção domiciliar, atenção às urgências, né? São outras ações deste plano nacional. Então, como metas, né, outros países têm outras metas. O Brasil fez as metas baseado na nossa demanda, né, das nossas maiores preocupações, no que se via que era mais urgente e mais eficaz de tentar mudar. O que a gente tem assim de mais impactante, eles chamam de mais, que o Brasil foi mais à frente, assim, é a redução da taxa de mortalidade prematura, que foi reduzir em 2% ao ano. Aí nós temos a redução da prevalência de obesidade, reduzir o uso de álcool, aumentar a atividade física, o consumo de frutas, o sal. Esses são os que mais envolvem a nossa parte da nutrição, né? Cobertura a exames preventivos para as mulheres, né? Mamografia, câncer de colo de útero. Essas são as metas nacionais. Então aqui esse estudo, essa autora e os colaboradores dela, eles fizeram uma análise para ver quais metas estão sendo, como está sendo, se essas metas, né, estão sendo alcançadas. Então, em verde são as metas que estão sendo alcançadas, vermelho são as que o Brasil não está conseguindo alcançar. Vejam que a obesidade o Brasil não conseguiu em nenhum período de tempo controlar. Em amarela são as que teve uma melhora, depois estagnou, né, não melhorou. Por exemplo, a hipertensão arterial, primeiro o Brasil conseguiu dar uma reduzidinha, depois ela não conseguiu manter o controle, né? Essa meta não está conseguindo ser atingida. Mas, assim, um dos melhores resultados do Brasil, pelo que eu li, é o controle do tabagismo. O Brasil tem bastante sucesso no combate, né, em alcançando essa meta. Então vamos falar das prevalências agora. A prevalência de obesidade no Brasil, esses dados são da última PNS de 2019, são dados bem recentes. Então o que eles encontraram? Que o excesso de peso na população estudada foi de 60,3%, a prevalência de excesso de peso em homens foi de 57,5% e em mulheres foi de 62,6%. Já a obesidade, a prevalência total foi de 25,9%. Em homens foi 21,8% e em mulheres 29,5%. Então, o que se observou também? Que o excesso de peso ele aumenta com a idade em ambos os sexos. E em todas as faixas etárias, praticamente, o excesso de peso foi maior entre as mulheres. Trouxe para vocês os dados desse trabalho, comparando os dados da POF de 2002 e 2003, de 2008, da PNS 2013 e 2019. Então, o que a gente observa? Um aumento crescente, né, da obesidade, tanto a obesidade quanto o excesso de peso. E a obesidade entre as mulheres segue sendo maior que entre os homens. Aqui eu trouxe um mapa com os dados desse artigo que as professoras disponibilizaram para leitura, que fala dos valores nos estados, né, do Brasil, da obesidade. Também a gente observa, em todos eles, a obesidade foi maior nas mulheres. Vou só falar dos dados do Rio Grande do Sul, a prevalência de obesidade em homens foi de 25,5% e de mulheres 32,5%. Uma das maiores prevalências de obesidade em mulheres é no Rio Grande do Sul. Aqui eu trouxe, então, dados da prevalência de obesidade no mundo. Eu consegui só esses dados de 2014, consegui ter acesso, onde a gente nota que a Europa,
o leste do Mediterrâneo e nas Américas é onde mais a gente encontra obesidade. A obesidade em mulheres é maior aqui. Esse mapa de baixo é das mulheres e o de cima é dos homens. E a obesidade ela foi maior principalmente nas Américas, em ambos os sexos, né? E foi menor no Sudeste Asiático. E como eu falei, a obesidade mundial, no âmbito, né, nos parâmetros mundiais, também é maior entre as mulheres. Então, a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Elas são, como eu já tinha falado anteriormente, são as principais causas de morte no mundo. Em 2008, foi a causa de 63% dos óbitos, tá? Valores mundiais. E 80% da morte por DCNT ocorre em países de baixa e média renda. E desses 80%, 29% são com pessoas menores de 60 anos. Então, é muita gente jovem morrendo por conta das doenças crônicas não transmissíveis. E apenas 13% dessas mortes ocorrem em países de alta renda. Então, para a gente ver como é bem mais prevalente a morte por doenças crônicas em países de baixa e média renda. No Brasil, a morte por DSNT foi responsável por 72% das mortes no Brasil. Aqui entre os valores, né, por doença, por exemplo, por característica de doença, as doenças do aparelho circulatório foram 31% das mortes, câncer 16%, diabetes e doenças respiratórias aproximadamente 5%. Então, é muita gente morrendo por conta das doenças crônicas. São valores muito altos, assim, que demandam muito da nossa atenção, demandam muito dos nossos governos, né? Tentar focar nessas metas para reduzir a prevalência dessas doenças. Então, os dados da PNS, o PNS de 2019 ainda não saiu os valores, né, sobre as doenças crônicas. Então, eu trouxe do de 2013, que mostrou que 41% da população estudada pela PNS tinha pelo menos uma doença, uma das doenças crônicas. Então, 45% é muita gente. Aproximadamente, dentre as mulheres, 50,4% apresentavam uma ou mais doença e entre os homens, 39,2%. Também essas doenças elas requerem um maior uso dos serviços de saúde. Pessoas com doenças crônicas usam em torno de 25,6%, enquanto as pessoas sem doenças crônicas usam em torno de 10,8%, assim, requerem do uso do serviço de saúde. E quem tem doenças crônicas usa em torno de 1,7 vezes mais, o número de internações é 1,7 maior em pessoas que têm DSNT. Aqui eu trouxe também essa tabela, que até a menina que deu a aula de NSP, a Estopa, usou também esses dados, também são da PNS de 2013, que mostra conforme cada patologia, cada doença, tá? A hipertensão arterial, se a gente for fazer o cálculo do número absoluto vezes 1.000, em torno de 31 milhões de brasileiros têm pressão alta, 9 milhões de brasileiros têm diabetes. São números muito elevados, que estão associados a muitas outras doenças, né? E que, como a gente viu, estão relacionados muito com o aumento da mortalidade, principalmente a mortalidade precoce. Então, agora eu deixo para o meu colega falar sobre os fatores de risco dessas doenças.